A família real britânica não é estranha ao escrutínio público, mas os atuais rumores em torno da rainha Camila e do príncipe William sinalizam uma mudança mais profunda na monarquia. Com o reinado do rei Charles ainda em seus estágios iniciais, as divisões geracionais dentro da família real estão se tornando mais aparentes. As ações do príncipe William, incluindo as principais decisões sobre o futuro da monarquia, estão remodelando sutilmente a dinâmica de poder da instituição. Como a influência crescente do príncipe William afetará o papel de Camila na família? Trata-se de um mero ajuste ou pode ser um prenúncio de mudanças maiores na monarquia? E como a família real navegará nesse período de transformação, equilibrando a história com as demandas modernas de liderança? Vamos dar uma olhada mais profunda. Sempre há rumores circulando pelo Palácio de Buckingham, mas os mais recentes são especialmente estranhos. Relatos dizem que uma decisão que o príncipe William tomou e que parecia normal pode ter feito com que a rainha Camila se sentisse excluída, o que levou os observadores e críticos da realeza a especularem muito. Não há muitos detalhes específicos na história, mas ela parece apontar para uma mudança mais profunda na família real, que pode significar uma nova era para a monarquia. O príncipe William sempre foi um líder prático e atualizado. Em seu cargo de Duque da Cornualha, que assumiu após a morte da rainha Elizabeth II, William tem sido preciso e concentrado em suas funções. Mas o fato de ele ter demitido recentemente a irmã da rainha Camila, Annabel Elliot, de seu emprego como designer de interiores do Ducado da Cornualha, levantou muitas questões. Algumas pessoas acharam que era apenas mais uma mudança normal na forma como as terras reais eram administradas. Outros viram o fato como um indício de uma ligeira mudança na estrutura de poder da família. A rainha Camila costumava ser polêmica em público, mas trabalhou duro durante décadas para encontrar seu lugar na família real. Em seus primeiros anos com Charles, ela se envolveu em muitas fofocas e em seu lugar na família real. Em seus primeiros anos com Charles, ela esteve envolvida em muitas fofocas e seu nome sempre estará ligado ao difícil fim do casamento dele com Diana, princesa de Gales. Mas com o passar dos anos, Camila aceitou seu papel de parceira de Charles e, por fim, de rainha consorte. Ela trabalhou arduamente para conquistar o respeito do povo. Seu compromisso inabalável com o trabalho de caridade e o apoio à visão de Charles para o trono ajudaram a mudar sua imagem e a torná-la um membro confiável da família real. No entanto, ela teve alguns problemas ao longo do caminho. Quando Camila se tornou rainha consorte, a família real passou por uma mudança de geração liderada pelo príncipe William e Kate Middleton. Os planos de William para a monarquia são baseados na modernização e no acolhimento de todos, o que é muito diferente dos costumes que moldaram o reinado de seu pai. Embora raramente sejam comentados em público, esses métodos diferentes às vezes mostram que a família não é tão unida quanto parece. Para dar um exemplo, a coroação do rei Carlos III foi um ótimo exemplo de cerimônia real, mas também mostrou como a família estava mudando ao longo do tempo. Algumas pessoas acharam que foi um sinal de união o fato de Camila ter colocado os membros de sua família em papéis importantes durante a coroação. Algumas pessoas, no entanto, viram isso como algo contrário aos costumes, o que fez com que as pessoas se perguntassem quanto poder os lados real e não real da família realmente têm. Nesse contexto, as últimas escolhas de William têm mais peso. Annabel Elliot não foi contratada novamente como designer de interiores para o Ducado da Cornualha. Isso pode parecer uma decisão rotineira, mas as pessoas que trabalham para a família real pensaram no que isso poderia significar de forma mais profunda. Será que isso é um sinal das tentativas de William de fazer com que a monarquia funcione com mais tranquilidade, colocando a eficiência à frente dos relacionamentos pessoais? Ou é um lembrete discreto do que a geração mais jovem deseja para a família real? Há muita história entre Camila e William. Quando criança, William viu como o difícil casamento de seus pais os afetava em público e em particular. Camila era frequentemente considerada a vilã nas histórias que ele ouvia. Disse que a amizade deles mudou com o passar dos anos, pois ambos se esforçaram para superar o passado. Ainda assim, as cicatrizes daqueles anos são difíceis de esquecer e às vezes aparecem novamente de uma forma que faz você se sentir desconfortável. Como era de se esperar, a mídia adora esse tipo de fofoca. As notícias dizem que a escolha de William pode ser um insulto à rainha Camila e que isso foi feito de propósito para evitar que o futuro rei ou rainha tenha muito controle sobre a rainha consorte.
Embora essas histórias sejam interessantes, elas geralmente deixam de fora as partes chatas da administração real. Por outro lado, em uma família em que tudo tem significado, até mesmo as pequenas escolhas podem se tornar muito importantes. Isso pode parecer um teste para Camila sobre seu lugar na família real. Depois de trabalhar duro durante anos para solidificar seu lugar, até mesmo o menor pensamento de ser deixada de lado pode trazer à tona antigas inseguranças. Para William, trata-se de ser um líder e colocar o reino em um caminho que se encaixe em seus planos para o futuro. Cada passo de sua complicada dança entre deveres públicos e relacionamentos pessoais está sendo observado por um mundo que está prestando muita atenção. A casa não diz nada sobre isso, então as pessoas ficam tentando adivinhar o que isso significa para a monarquia. Será que é um sinal de uma mudança maior na família, em que os mais jovens estão assumindo o controle e mudando os papéis dos mais velhos? Será que é apenas mais uma parte da complicada história de como a família real funciona, que está sempre mudando? Uma coisa é certa, as escolhas que são. É apenas mais uma parte da complicada história de como a família real funciona, que está sempre mudando? Uma coisa é certa, as escolhas que forem feitas hoje afetarão o futuro do reino, e o caminho a seguir não será fácil. Não é novidade que há atrito em torno da família real. Na verdade, a escola tem se saído melhor e pior ao longo dos anos, devido às tradições complicadas que estão entrelaçadas em sua história de centenas de anos. A rainha Camila disse que navegar por esses mares complicados é uma parte importante de seu trabalho. No entanto, à medida que a monarquia avança em uma nova era, o equilíbrio de poder e influência da família muda, e nem sempre de uma forma que funcione bem em conjunto. O trabalho de Camila sempre foi um ato de equilíbrio complicado. De maneira simbólica e prática, seu trabalho como rainha consorte é muito importante. Ela é um símbolo óbvio do governo do rei Charles, um rosto amigável em eventos públicos e uma forte defensora de causas que são importantes para ela. Entretanto, seu lugar na família não é tão sólido. Camila entrou para uma família como uma pessoa de fora, ao contrário de outros membros da alta realeza que nasceram na instituição. Isso ainda afeta a forma como as pessoas pensam sobre seu papel atualmente. A maneira como as pessoas viam as coisas foi muito afetada pela cautela com que a falecida rainha, Elizabeth II, aceitou Camila. Quando Charles e Camila se casaram em 2005, nem todo mundo ficou feliz com isso. Muitas pessoas ainda se sentiam magoadas com o primeiro casamento de Charles com Diana, e a conexão de Camila com aquele período da história real tornou sua situação arriscada. Com o passar do tempo, ela trabalhou para melhorar sua imagem, e com o tempo, tanto o público quanto seus colegas passaram a respeitá-la. Entretanto, as coisas nunca permaneceram iguais na família real. Jovens como o príncipe William e Kate Middleton estão rapidamente se tornando uma grande parte da definição do significado do trono no século XXI. Sua atitude em relação aos deveres reais é muito diferente da das gerações mais antigas. Eles enfatizam mais o fato de serem acessíveis, abertos e atualizados. Embora essas diferenças nem sempre sejam óbvias, às vezes elas trouxeram problemas à tona. Um desses momentos foi quando o Ducado da Cornualha foi dado ao príncipe William. Como provável herdeiro, William assumiu o ducado, que é uma enorme coleção de terras e outros ativos que geralmente são usados para ajudar o príncipe de Gales em suas atividades. Mudanças estavam fadadas a acontecer durante a transição, incluindo mudanças na administração e na equipe. A Royal Insiders viu algo maior na escolha de William de não recontratar Annabel Elliot, irmã de Camila, como designer de interiores do ducado. Isso mostrou uma mudança geracional nas prioridades e na tomada de decisões. Para William, a mudança provavelmente demonstrou que ele queria organizar as coisas e colocar as finanças da família real em dia. Para Camila, no entanto, pode ter sido algo pessoal e um lembrete de quão pouco poder sua família tem na organização. Embora ela tenha trabalhado para a rainha e tenha sido leal a ela durante anos, momentos como esse mostram a corda bamba que ela ainda tem que percorrer. William e Camila mantiveram um ar de negócios sobre seu relacionamento em público, sem mostrar sinais de discordância. No entanto, a capacidade da família real de apresentar uma fachada unida, muitas vezes, esconde o fato de que as coisas nem sempre são tão simples nos bastidores. William está se tornando mais importante como chefe de família, o que mudou a forma como as coisas funcionam, especialmente quando ele se prepara para ser rei. Embora suas metas para o reino sejam semelhantes às de seu pai em muitos aspectos, eles não são os mesmos quando se trata de simplificar as operações reais e mudar a forma como a instituição interage com o público.
Há uma tensão silenciosa, mas perceptível, na família entre os tradicionalistas e os modernistas por causa dessa mudança. Como rainha consorte, Camila representa um elo com a história da monarquia e é uma força estabilizadora que ajuda o governo de Charles a continuar. William, por outro lado, é o futuro da monarquia. Ele é um líder que deseja dar à instituição um caráter mais moderno e relevante. Embora esses diferentes pontos de vista nem sempre estejam em desacordo, às vezes eles causam momentos de tensão silenciosa. A situação é ainda mais complicada porque a influência da princesa Diana ainda está presente. Para William e Harry, o impacto de sua mãe sobre eles ainda é forte. Ela moldou a maneira como eles pensam sobre a família, o dever e o palácio. Embora estejam acostumados com a presença de Camila em suas vidas, ela ainda traz à tona uma parte dolorosa do passado de sua família. Ambos os irmãos disseram em público que ela faz o pai deles feliz, mas não está claro como eles realmente se sentem em relação a ela em particular. William sempre foi guiado pela necessidade de honrar a memória de Diana. Eles acham que seu trabalho para atualizar o reino e facilitar o acesso das pessoas é uma extensão do que sua mãe começou. Por causa disso, ele às vezes entra em conflito com partes do estabelecimento real padrão, como a forma como Camila desempenha seu papel. Dito isso, o fato de ambos apoiarem o rei Charles impediu que qualquer problema se tornasse público até agora. A monarquia precisa lidar com essas situações de mudança, e a questão do poder é muito importante. Camila precisa encontrar um equilíbrio entre seguir os costumes e se adaptar a coisas novas para manter seu lugar na família. William acha que declarar sua ideia para o futuro significa lidar com os relacionamentos com cuidado e tato. O que eles decidirem hoje não afetará apenas suas próprias vidas, mas também determinará o futuro do reino como um todo. As pessoas têm ideias diferentes sobre o que realmente sentem umas pelas outras. Mas uma coisa é certa: o reino está mudando. À medida que o mundo ao redor deles muda, também mudam as funções e os deveres de cada membro da família. Ao mesmo tempo, a estrutura de poder da família também está mudando. Camila e William precisarão encontrar coisas que tenham em comum, não apenas para seu relacionamento, mas também para a segurança e a continuidade da instituição real para a qual ambos trabalham. A família real sempre teve um equilíbrio delicado de poder, com o dever, a tradição e o impacto pessoal trabalhando juntos muito bem. A rainha Camila sempre teve de lidar com muita atenção por causa de seu trabalho complicado. Embora ela tenha se esforçado muito para mostrar o quanto é dedicada, as escolhas recentes do príncipe William mostram que a dinâmica da família está mudando. Essas mudanças são causadas tanto por mudanças geracionais quanto por uma sutil mudança de objetivos. William assumiu oficialmente o controle do Ducado da Cornualha. Esse foi um grande momento para ele e para todo o reino. O ducado é uma parte importante das finanças da família real e sempre foi administrado de forma a respeitar os costumes. O método de Williams, por outro lado, parece se concentrar em tornar as coisas mais fáceis e mais atualizadas. Williams enviou uma mensagem não de exclusão, mas de uma nova maneira de trabalhar nas terras reais, quando decidiu não contratar novamente a irmã de Camila, Annabel Elliot, como designer de interiores. Embora essa escolha possa não parecer importante em um panorama geral, ela tem um significado mais importante para as pessoas que conhecem a vida real. Annabel vinha trabalhando em projetos para o ducado há anos, restaurando muitas coisas com suas habilidades. Mesmo que sua saída não seja completamente nova, ela quebra o padrão de continuidade que geralmente é valorizado nos ambientes reais. Do lado de fora, pode parecer uma escolha inteligente, mas dentro da família é apenas mais um exemplo de mudança de objetivos e lealdades. Camila, por outro lado, tem se mantido calma. Ela sabe mais do que a maioria das pessoas o quanto é importante manter uma fachada pública. Uma de suas melhores qualidades é que ela sabe como lidar com um mundo muitas vezes duro da opinião pública. Nos bastidores, porém, esses eventos não são fáceis de explicar. É importante lembrar que a monarquia não é apenas uma instituição. É também uma família e as escolhas raramente são feitas sem que haja algum tipo de conexão pessoal. Há uma razão por trás do que o príncipe William fez. A forma como ele lidera foi moldada tanto pela maneira como ele foi criado, quanto pelo que ele deseja que seja o futuro do reino. Está claro que sua falecida mãe, a princesa Diana, teve um efeito sobre ele. A visão de William sobre o mundo foi mudada para sempre pelo foco de Diana em compreender, ser aberta e se conectar com o público.
Seu trabalho para atualizar a família real e torná-la mais alinhada com a vida moderna mostra como a influência dela continuará viva. William frequentemente entra em conflito com pessoas mais velhas porque quer atualizar as coisas. O rei Charles e a rainha Camila passaram anos aprimorando seus trabalhos de uma forma muito tradicional. A visão que eles têm da monarquia vem de sua importância histórica e da sensação de estabilidade que ela oferece. Embora concordem que a evolução é necessária, eles adotam uma abordagem mais ponderada e tentam encontrar um equilíbrio entre mudança e proteção. A coroação do rei Carlos III mostrou como essas duas ideias diferentes podem funcionar juntas. Para Charles e Camila, o evento foi uma celebração da história e um lembrete de como a monarquia é importante para a sociedade britânica atual. Para William, também foi uma chance de mostrar uma mudança, um movimento em direção a uma realeza que agrada a um grupo de pessoas mais jovens e diversificadas. Pessoas diferentes tiveram pensamentos diferentes sobre a presença da família de Camila na coroação. Muitas pessoas viram isso como um sinal de união e de quão longe ela havia chegado como rainha consorte. Outros acharam que isso foi longe demais e dificultou a distinção entre a política real e os gostos pessoais. As mudanças contínuas na visão do público sobre a família real tornam esses relacionamentos ainda mais complicados. A maneira como as pessoas em todo o mundo veem o governo mudou por causa da mídia social, dos ciclos de notícias de 24 horas e de um público global. Cada escolha e ação é enfatizada, examinada de perto e discutida. Essa quantidade de escrutínio pode ser especialmente difícil para alguém como Camila, que teve de lidar com anos de críticas. No entanto, Camila não é a única que precisa lidar com esse estresse. O príncipe William também tem que lidar com a pressão do que as pessoas esperam dele. Como ele será rei um dia, está muito ciente dos deveres que vêm com isso. Ele é muito cuidadoso com as escolhas que faz, sejam elas de mudança de equipe ou de aparições públicas. Essas são medidas inteligentes que visam alinhar o governo aos valores e objetivos do mundo à medida que eles mudam. No centro dessa mudança está uma questão muito importante. O que significa a monarquia no século XXI? Camila acredita que a resposta está na consistência e no cuidado. Para William, trata-se de ser capaz de mudar e permanecer relevante. Esses pontos de vista não são inerentemente contrários um ao outro, mas mostram como a família real está mudando como resultado da mudança de gerações. Não será fácil fazer essa mudança. Há sempre uma tensão na linha tênue entre tradição e modernização. Antes de dar qualquer passo adiante, é importante garantir que o núcleo da monarquia, seu significado e sua história não sejam perdidos. É preciso ter visão e um profundo entendimento do papel da instituição na sociedade para realizar bem esse trabalho. À medida que esses eventos continuarem a se desenrolar, o relacionamento de Camila e William certamente estará no centro das atenções. Encontrar um terreno comum entre seus diferentes pontos de vista será muito importante para uma segurança da monarquia. Essas pessoas ainda estão comprometidas em ajudar o rei Charles e em fazer seu trabalho no momento. Mas os ventos da mudança não podem ser ignorados e a forma como decidirem lidar com eles terá um grande impacto no futuro do governo. Desde o início dos tempos, a família real tem sido uma instituição que mudou com o tempo. Este momento, como muitos outros antes dele, é ao mesmo tempo difícil e bom. É uma chance de mudar o que significa servir, liderar e unir as pessoas. As pessoas ainda estão muito interessadas em saber como o relacionamento da rainha Camila e do príncipe William está mudando, embora a família real ainda esteja tentando encontrar um equilíbrio. Na superfície, o relacionamento deles é profissional, mas se tornou um ponto de discussão sobre a direção da monarquia para muitas pessoas. Cada escolha, não importa quão pequena ou sem importância possa parecer, faz parte de uma história maior sobre como as gerações estão mudando. E Camila e William precisam ser cuidadosos ao passar por isso. A diferença entre as gerações da família real não. É nova, mas parece mais perceptível agora que todos estão prestando mais atenção. William é o herdeiro do trono, o que significa que ele é responsável por tornar o governo mais relevante para as pessoas modernas. Sua visão se concentra em fazer com que as coisas sejam fáceis de acessar, durem muito tempo e funcionem bem. Esses são valores que refletem tanto suas próprias opiniões quanto as esperanças dos jovens. Camila, por outro lado, vincula as coisas ao passado. Sua abordagem é baseada na continuidade, garantindo que as tradições da monarquia sejam mantidas vivas e, ao mesmo tempo, mudando para atender às necessidades de seu novo cargo.
Por isso, muitas vezes, ela precisa encontrar um meio termo entre seus deveres como rainha consorte e seus laços pessoais com os membros da família. Embora ela tenha se tornado uma presença constante com o rei Charles, seu vínculo com William não está isento de problemas. Um desses problemas surgiu após a coroação, quando as pessoas começaram a falar sobre as funções e os deveres da família real. Era preciso haver uma mudança, e isso aconteceu quando William passou a se envolver mais na tomada de decisões para a família. Mas isso também mostrou os pequenos problemas que acontecem quando as velhas maneiras de fazer as coisas se encontram com novas ideias. Camila não está apenas se acostumando com a nova liderança. Ela também está tentando encontrar seu lugar em uma família em que os relacionamentos e as metas estão sempre mudando. A história do relacionamento de Camila e William é dificultada ainda mais pela maneira como as pessoas veem seus papéis únicos. Uma parte importante da imagem de William é que ele representa as esperanças e os sonhos de uma sociedade transformada. Camila, por outro lado, teve uma trajetória pública mais difícil. As pessoas a respeitam por seu trabalho com instituições de caridade e seu apoio ao rei Charles. Mas sua imagem ainda está ligada aos problemas que ela causou no passado. Por isso, seu trabalho é muito difícil, pois ela precisa continuar provando seu valor em um lugar que valoriza tanto a história quanto as novas ideias. William está menos interessado no passado e mais interessado no futuro. Ele fez escolhas que mostram que ele queria simplificar o governo e torná-lo mais útil no mundo de hoje. Essa perspectiva é voltada para o futuro, mas nem sempre se encaixa nos valores de Camila. Seus diferentes pontos de vista não precisam estar em desacordo um com o outro, mas precisam ser cuidadosamente negociados, especialmente quando se trata de como o público os vê. A mídia, que está sempre em busca de drama real, usou essas mudanças para fazer parecer que duas pessoas poderosas estão lutando pelo poder. As notícias fazem suposições sobre desentendimentos, parcerias e como a regra de Williams afetará o papel de Camila. Embora essas histórias sejam muitas vezes exageradas, elas mostram como é difícil apresentar uma frente unida quando todos estão observando o tempo todo. Camila, por outro lado, está acostumada a lidar com laços familiares difíceis. Ela trabalhou duro e conseguiu mudar as coisas ao longo do caminho para se tornar rainha consorte. Ela enfrentou críticas e dúvidas e se tornou uma figura importante no governo de Charles. Sua força é demonstrada pela forma como ela consegue ignorar o barulho e se concentrar em suas tarefas e nas causas que apoia. Ainda assim, até mesmo ser forte tem seus limites. As pequenas mudanças no relacionamento familiar, especialmente o poder crescente de William, mostram que a monarquia é uma instituição que está sempre mudando. Para Camila, isso significa encontrar novas maneiras de mostrar sua autoridade sem ir muito longe com o que os jovens acham apropriado. Para William, significa encontrar um equilíbrio entre seus planos para o futuro e a necessidade de manter as regras que fizeram do reino o que ele é hoje. Há exemplos de conflitos como esses. Há muito tempo, a família real tem sido um microcosmo de como a sociedade muda, mostrando como os valores e as metas mudam com o tempo. Desde a crise de abdicação da década de 1930 até as discussões atuais sobre os papéis do príncipe Harry e Meghan Markle, o governo teve muitas chances de refletir e mudar. Cada uma dessas ocasiões testou sua capacidade de mudar sem deixar de ser fiel a si mesmo. O momento atual é o mesmo. Com o falecimento da rainha Elizabeth II e a ascensão do rei Charles III, as pessoas estão novamente pensando sobre o significado da monarquia no mundo moderno. Para Camila, essa mudança foi uma chance de tornar seu lugar na história ainda mais forte. William vê isso como uma chance de preparar o terreno para seu próprio governo futuro. Embora seus caminhos estejam conectados, eles são moldados por objetivos e pontos de vista diferentes. Embora sejam diferentes, todos querem que o governo sobreviva e tenha sucesso. Camila e William sabem como é importante demonstrar união, mesmo quando há problemas na família. É muito importante para a estabilidade da monarquia que eles possam trabalhar juntos e alinhar seus esforços para ajudar o rei Charles. As pessoas ainda estão se perguntando como a monarquia continuará a mudar enquanto observam o desenrolar desses eventos. A resposta não está apenas no que Camila e William fizeram, mas também em como a organização lidou bem com as dificuldades da liderança moderna. Por enquanto, o foco está na unidade, que é um equilíbrio delicado entre o antigo e o novo, o que torna este um momento importante na história da família real. O caminho à frente terá alguns obstáculos. A ascensão de William como líder da família está apenas começando,
E a jornada de Camila, como rainha consorte, está longe de terminar. Juntos, eles mostram as duas coisas que impulsionam a monarquia: manter sua história viva e tentar permanecer relevante. O futuro de uma organização que continua a surpreender as pessoas em todo o mundo dependerá de como eles lidam com essa dualidade. O que torna o governo forte não é apenas o fato de se ater à tradição, mas também o fato de poder mudar quando as coisas ficam difíceis. Esse equilíbrio complicado é mais do que apenas uma questão psicológica para a rainha Camila e o príncipe William. É algo com que eles têm de lidar todos os dias. À medida que o rei Carlos III inicia uma nova era para uma família real, as relações entre seus membros mais antigos continuam a mudar. Essas mudanças refletem mudanças maiores que estão ocorrendo na organização. Camila passou por muitas mudanças em seu caminho para se tornar rainha consorte. Ela lidou com a reação do público, corrigiu sua imagem e se tornou uma figura importante no reinado de Charles. Mesmo as pessoas que não tinham certeza sobre seu papel no início, a respeitam por sua dedicação a boas causas e sua presença constante. Mas à medida que a monarquia se torna mais moderna, Camila precisa encontrar uma maneira de equilibrar seu papel de guardiã dos costumes com as necessidades de um mundo que está sempre mudando. Para o príncipe William, o caminho a seguir é igualmente complicado. Como herdeiro do trono, ele traz consigo o peso da expectativa do público e de sua família. Seus planos para o trono mostram que ele quer facilitar o entendimento e a conexão das pessoas, o que é uma mudança com a qual os jovens podem se identificar. William tem uma certa maneira de fazer as coisas que vem de sua própria vida e das lições que aprendeu com sua falecida mãe, a princesa Diana. Sua vida ainda é guiada pela capacidade dela de se conectar com as pessoas e derrubar as barreiras entre o governo e o povo. O foco de Camila na tradição e o foco de William na modernização não estão necessariamente em desacordo um com o outro. Na verdade, eles podem trabalhar juntos para construir um reino que respeite seu passado e, ao mesmo tempo, olhe para o futuro. Mas como em qualquer relacionamento, trabalhar com essas lacunas significa que ambos os lados precisam entender e estar dispostos a ceder. Isso significa que Camila precisa apoiar os planos de William e, ao mesmo tempo, continuar sendo ela mesma como rainha consorte. Para William, isso significa encontrar um equilíbrio entre suas ideias e as regras que compõem o governo. É importante lembrar que o público tem muito a ver com a formação desses processos. Não há outro lugar como a família real, onde o que eles fazem é profundamente pessoal e simbólico. As pessoas analisam e julgam cada escolha e ação, muitas vezes através das lentes da opinião pública. Isso significa que Camila e William precisam não apenas desempenhar seus papéis, mas também lidar com as histórias que são contadas sobre eles. Recentemente, a família real teve que lidar com problemas nunca antes vistos, como desentendimentos dentro da família e mais atenção da mídia. Quando o príncipe Harry e Meghan Markle deixaram seus cargos reais, por exemplo, os problemas familiares e as mudanças na forma como as instituições funcionam vieram à tona. A monarquia teve que enfrentar suas fraquezas e se adaptar a uma cultura que está mudando rapidamente devido a esses eventos. Para Camila e William, esses momentos servem como lições de como é importante permanecer unido e não desistir. O fato de ambos desejarem que a monarquia seja bem-sucedida fortalece o vínculo entre eles. Embora adotem métodos diferentes, ambos sabem como é importante demonstrar união, especialmente quando as coisas são incertas. A experiência e o conhecimento de Camila mantêm as coisas estáveis, e a energia e a orientação de William tornam a monarquia mais importante. Todos eles juntos mostram como a atual família real é uma mistura de tradição e progresso. Ao olharem para o futuro, os problemas com os quais terão de lidar não são apenas pessoais, mas problemas que afetam toda a organização. O futuro da monarquia depende da importância que as pessoas dão a ela. Isso significa lidar com problemas de diversidade, sustentabilidade e abertura, que são valores compartilhados por pessoas de todo o mundo. Para William, isso significa repensar o papel da realeza em um mundo que está se tornando menos confiante no poder herdado. Na mente de Camila, significa manter a essência da instituição e, ao mesmo tempo, ajudá-la a crescer. Haverá obstáculos no caminho a seguir. Diferentes pontos de vista dentro da monarquia, forças externas e o peso da história afetam seu curso. Mas é quando as coisas ficam difíceis que o verdadeiro poder da instituição se manifesta.
O fato de Camila e William terem conseguido superar essas situações difíceis e encontrar um ponto em comum, apesar de suas diferenças, mostra a força da família real. À medida que o governo do rei Carlos III avança, o relacionamento de Camila e William continuará a ser uma parte importante da história da monarquia. Eles trabalham juntos e fazem acordos ao longo do caminho, honrando o passado e construindo um futuro. Em muitos aspectos, é como a própria monarquia, uma organização que precisa mudar para se manter viva, mas que nunca deve perder de vista o que representa. A história da rainha Camila e do príncipe William não é apenas sobre as duas pessoas envolvidas, mas também sobre o impacto que elas estão deixando para trás. Ela serve como um aviso de que a monarquia, apesar de sua grandeza histórica, ainda é um projeto humano moldado pelos relacionamentos e decisões das pessoas que trabalham para ela. Não só é apropriado que eles possam ajudar uns aos outros, mas também mostra os ideais que mantêm a monarquia em um mundo que está sempre mudando. À medida que as pessoas seguem sua viagem, uma coisa fica clara. A monarquia está em um momento decisivo e seu futuro dependerá de como a tradição e as novas ideias trabalharão juntas. Camila e William estão no centro dessa mudança. Seus trabalhos estão interligados de maneiras que moldarão a instituição nos próximos anos. Eles estão encarregados de proteger não apenas o passado da monarquia, mas também seu futuro. Esse é um trabalho difícil que precisa de sabedoria, direção e, acima de tudo, união. Esse é o fim do vídeo de hoje. Se você chegou até aqui, não deixe de assistir a mais vídeos no canal.